Essa é uma igreja que desde a sua fundação, há 75 anos atrás, entendeu que o ID, a ordem de Jesus, para que fôssemos, é uma ordem, é um mandamento para a igreja. E assim, esta igreja está representada através de missionários em diferentes países, mas também em regiões do Brasil. Eu vou chamar à frente o pastor Marcos Chagas, a sua esposa Mary Ellen, por favor. Pastor Marcos é pastor da Igreja Batista em Farias Brito. Ele vai explicar melhor, no Sertão. Ele é pastor desta igreja. Quem não conhece, alguns já o conhecem, mas pode ser que uma boa parte da igreja ainda não conheça, vão conhecê-lo hoje. Assim como vão conhecer também, já que os dois trabalham juntos, ombro a ombro, o trabalho também da irmã Mary Ellen. Querido pastor Marcos, que o Senhor fale através do irmão. Paz e bênção a todos, a parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós é uma alegria, uma satisfação, uma bênção, um presente de Deus. Estar de volta à nossa terra, à nossa família, a amigos, estar junto com vocês mais uma vez é sempre uma alegria. E eu tenho a satisfação de trazer para vocês um abraço caloroso do sertão, embora estamos passando por um inverno lá no sertão. Vocês não acreditam, mas está fazendo frio no Ceará. Não é? O pessoal lá está abismado, não consegue entender o que é que está acontecendo. Nós estamos há quase 2 meses com chuvas intensas nos litorais do Nordeste. Então, quando você for programar sua viagem para lá, verifique lá a previsão de tempo nessa época do ano. Não é? Mas está um pouquinho frio, mas ainda assim tem calor no Ceará, a mínima lá é a nossa máxima aqui, para você ter uma ideia, mas para eles já é muito frio, para eles já é de bater os, como que eles falam? Bater os queixos, uma coisa assim, né? E nós temos essa alegria de estar trabalhando junto com o pessoal do sertão, do Nordeste, e a alegria maior ainda é saber que o reino de Deus, ele não é restrito a uma área específica, como bem lembrou o pastor Jorge, que a Igreja de Jesus, ela trabalha tanto em São Paulo, quanto em todo o restante do mundo. E é uma alegria saber que essa igreja é uma igreja que investe nas boas novas, no Evangelho de Jesus. O que nós acabamos de cantar agora, ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. No finalzinho ainda a gente declara que nós estamos para levar esse amor de Jesus. Essa é a alegria que a nossa fé traz, de um Jesus que ultrapassa limites, fronteiras, e traz ainda mais a alegria de ver pessoas sendo transformadas por Cristo Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela vida da Igreja Batista aqui em Perdizes, porque além de se preocupar com o sustento dos seus próprios pastores locais, ainda investe em pastores em outras regiões, como é no meu caso, e de outros missionários que aqui estão, e isso é representado pela fé de cada um, pela generosidade e pela alegria de participar do reino de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que no Senhor, o vosso trabalho jamais será em vão. Continue sempre firmes, independentemente de ser na minha vida, da minha família ou de qualquer outro pastor ou missionário, invista sempre no reino de Deus, porque é onde nós temos garantia de retorno até na eternidade. E Deus seja gracioso, benevolente e cada vez mais abençoador na vida dessa igreja, para que esta igreja seja de fato um canal de bênção, não só em São Paulo, mas no Brasil e no mundo. Sejam todos abençoados por Jesus. Amém?
Eu agradeço a Deus também o privilégio de estar entre o povo sertanejo, um povo que também carece do conhecimento de Jesus. Esse Jesus que nós cantamos, esse Jesus que nós louvamos, esse Jesus que nós proclamamos agora há pouco nas canções, esse Jesus que nós adoramos, também deve ser conhecido por um povo que vive debaixo de uma idolatria sem tamanho. E é claro que quando nós falamos da idolatria do Nordeste, a gente lembra sempre do catolicismo, de se curvar diante de imagens, mas nós sabemos que o conceito de idolatria ultrapassa esse conhecimento que nós temos. Ela envolve outros aspectos. Toda vez que nós substituímos Deus na nossa vida, nós colocamos alguém ou algo no seu lugar, e isso se chama idolatria também. Mas no sertão a gente enxerga algo mais, digamos, palpável, mais tangível, por conta da rejeição ao nome de Jesus, e sim a valorização de outras entidades em busca de satisfação imediata, em busca de satisfação de suas necessidades, alívio de crises. As pessoas se refugiam de uma outra maneira, de uma outra forma, num Deus que infelizmente não pode trazer salvação. E nós estamos ali anunciando o nome de Jesus. E temos a alegria de, nesses 7 anos que já estamos lá, debaixo de provações e também de superações, de alegrias, nós temos também a satisfação vinda de Deus, de levar o Evangelho a áreas mais remotas. Nós temos uma igreja que o pessoal que esteve lá em 2014 conheceu, na Vila Barreiro do Jorge, andamos 19 quilômetros para dentro do mato, já resolveram asfaltar lá a subida da serra, pelo menos. Se os irmãos forem de volta, não vai passar tanto medo assim, né? Tem uma serra bem íngreme, bem curvilínea, bem cheia de curvas, perigosa. E nós estamos 2 vezes por semana, de quinta-feira e domingo, celebrando o nome de Jesus, pregando o Evangelho naquela região, já com uma igreja plantada ali há 6 anos, 6 anos e meio, né? Porque nós começamos lá no final do ano de 2010. E nesse ano a gente já conseguiu, em mais uma vila rural, começamos mais um pequeno grupo. A nossa igreja tem trabalhado com pequenos grupos multiplicadores, que são os PGMs. Nós trabalhamos com pequenos grupos com uma estratégia de evangelismo, justamente porque as pessoas têm dificuldade de ir à igreja, não porque elas não têm condições de locomoção, mas porque as pessoas criticam. Tu foi lá na igreja do crente, né? E começa a criticar porque esteve na igreja dos crentes e tem essa divisão bem clara de crente com católico, né, do protestante. Isso é muito nítido, e se uma pessoa vai a uma igreja, ela é já cobrada pelos seus vizinhos, pelos seus familiares. Nós temos situações de pessoas que até mesmo são rejeitadas pela família. Pessoas que, quando se convertem, a mãe diz: se você virar crente, não fale mais comigo. E isso aconteceu com uma senhora que estava aí na nossa igreja, ela nunca mais foi. Porque ela trabalha na área da enfermagem, no hospital grande lá em Juazeiro, uma pessoa um pouco mais esclarecida, mas essa afinidade familiar, infelizmente, não permitiu a ela dar prosseguimento no passo de conhecer Jesus. Porque a mãe diz: se você se tornar crente, você não é mais minha filha. Existe isso no mundo muçulmano, existe isso em outras culturas, mas também existe isso na cultura sertaneja. Então eu peço que os irmãos estejam orando para que essas barreiras sejam rompidas no nome de Jesus e que vidas sejam libertas. Já falei aqui em outras ocasiões a questão do alcoolismo, drogas, violência. Nós temos uma equipe já de base na nossa igreja que está trabalhando na minha ausência. E ontem 3 jovens foram para a zona rural para fazer o momento lá do pequeno grupo que a gente tem, e na volta eles foram abordados por 2 motoqueiros querendo assaltá-los. Foi uma tentativa de assalto. Graças a Deus ficou só na tentativa. Mas é um trajeto que a gente faz numa estrada que não tem policiamento, não tem segurança nenhuma. E eles foram abordados, conseguiram escapar, pararam num bar que estava cheio de gente, e graças a Deus eles só ficaram assustados. Mas eu disse para eles: irmãos, continuem em frente. O apóstolo Paulo também passou por isso, perigo de salteadores, apanhou, né? Então, o nosso papel é levar o nome de Jesus conhecido, e precisamos sim da proteção de Deus, mas não podemos nos abater.
a palavra que eu dei para eles ontem de incentivo para permanecer. E eu continuo rogando aos irmãos, orem para que Deus nos abençoe nesse trabalho. E finalizando, a irmã Sara perguntou para mim sobre a questão das minhas vistas, que eu compartilhei, né? Aqui o ano passado, oração, porque surgiu uma possibilidade de eu estar com glaucoma. E eu fiz os exames, graças a Deus, Deus abriu as portas de um médico e ele fez todo o exame necessário, todo o mapeamento, e graças a Deus, até aquele momento, ele falou assim, você não tem nada, volta o ano que vem, só para a gente confirmar que isso é genético, né? Então estejam orando por nossa saúde, saúde da minha esposa, da minha filhinha, Maria Luísa, para que a gente continue sempre em condições de trabalho. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E o que eu tenho compartilhado lá no Ceará, eu quero compartilhar com os irmãos, que é o conhecimento do nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Quem é Jesus? Marcos, ele responde, assim como os demais evangelistas, Mateus, Lucas e João, essa pergunta que a humanidade sempre fez desde que Jesus esteve entre nós. Quem é Jesus? Marcos, ele traz para a gente informações em seu livro, apesar de ser um livro pequeno, é o mais curto dos evangelhos, um livro conciso. Marcos, ele é alguém que parece que viveu em São Paulo, porque ele vai direto ao ponto, não tem rodeios, ele é bem rápido, dinâmico, ele é proativo, porém teve uma vida de covardia, né, no passado dele, quando Jesus foi preso, por exemplo, ele saiu correndo junto com os outros discípulos e ainda tentaram agarrar ele pelas roupas e saiu correndo nu, ele fala no decorrer do Evangelho. E depois, na viagem com Paulo, teve aquela crise que ele não sabia se continuava, se voltava para casa, e acabou voltando para casa, abandonando a equipe missionária no meio do caminho, já ali na ilha de Chipre, no primeiro estágio. Marcos já abandona, volta, e Paulo não quer mais saber de Marcos, porque ele é um covarde, ele é um menino, ele precisa aprender mais. Barnabé fala, não, precisamos incluir o rapaz, e aquela discussão toda, e acaba surgindo uma divisão na equipe missionária, e Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro, até que no final, Paulo reconhece que Marcos era um rapaz útil. E lá em Timóteo ele fala, manda Marcos, porque ele é útil. Mas Marcos teve uma história dinâmica de conhecer Jesus. E ele aprendeu justamente com Pedro, aquele que havia negado Jesus. Então a gente percebe que mesmo aqueles que caminharam junto de Jesus, na hora da crise mesmo, pularam fora. Jesus teve um trabalho de resgate, de restauração da vida de Pedro, e Pedro começa a narrar para Marcos quem é Jesus. E Marcos, ele aprende com Pedro, depois ele aprende também as questões de ministério com Barnabé e se torna um homem usado por Deus para nos ensinar e nos mostrar quem é Jesus. E Marcos, ele está no contexto lá do Império Romano. E nesse contexto, era uma cidade grande, Roma estava dominando todo o mundo, Roma estava ali do auge para o final do seu estágio como império, e Roma era uma cidade que passava pelos mesmos problemas de uma cidade grande como São Paulo também passa. Em Roma tinha favelas, nessa época de Marcos. Tinha gente jogada nas ruas. Roma passava por uma época de corrupção na sociedade, uma degradação, uma depravação moral. A época em que Marcos escreveu esse evangelho, Roma estava passando por situações cada vez mais graves, até mesmo de violência. Roma sofria com todos os problemas de uma cidade grande, uma cidade que vivia também com crise nas esferas sociais, nas camadas sociais, famílias passando por extrema pobreza, e Roma sofria, e Roma precisava conhecer Jesus. E Marcos, ele escreve justamente para os cristãos, gentios, para aqueles que não eram judeus. Tanto é que em alguns trechos do Evangelho você vai perceber Marcos explicando alguns termos judaicos, alguns termos da cultura judaica. E ele apresenta para aquele povo quem é Jesus. E no versículo 1 está escrito o seguinte: princípio
do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, diante de Ti está a nossa vida, o nosso coração, e diante de nós está a Sua palavra, e estamos perante o Senhor nesta hora. E tudo que eu peço a Deus é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, pois vivemos também numa cultura de pobreza, de degradação da sociedade, vivemos numa cultura onde as desigualdades são cada vez gritantes. Precisamos do Senhor, as pessoas precisam de Ti, precisamos Te conhecer. Por isso eu clamo no nome de Cristo Jesus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Pois bem, Marcos ele está trazendo para aquele povo o conhecimento de quem é Jesus. E ele começa o texto numa frase simples. O seu evangelho, como eu disse há pouco, é um evangelho rápido, dinâmico. Ele, no versículo 1, ele faz uma síntese tão breve e ao mesmo tempo tão profunda. E nós vemos algumas frases na Bíblia de extremo impacto quando a gente para analisar poucas palavras. E ele já começa trazendo para nós aqui a palavra princípio do evangelho. E a palavra evangelho, ela, como alguns irmãos já sabem, ela vem lá do grego, que significa boas novas. Era uma palavra usada, utilizada normalmente pelos exércitos, quando eles ganhavam uma batalha. E eles saíam gritando evangelho, 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 dizendo que havia uma boa notícia porque o inimigo havia sido derrotado. O inimigo havia sido destruído. Há uma boa notícia, nós voltamos em vida e estamos aqui de volta. Os soldados voltando de volta para suas famílias, vitoriosos da batalha. Essa palavra evangelho tinha um sentido muito forte, muito poderoso nessa cultura. E para nós hoje ficou mais algo que evangeliquez, está voltado mesmo na palavra do cristianismo, um vocabulário cristão, do cristianismo, mas ela tem uma profundidade muito grande, porque quando você percebe o fato que acontecia para que eles gritassem evangelho, e a gente para analisar a história que está por detrás disso, quando falamos de Jesus, há um inimigo que nenhum de nós seria capaz de vencer. E esse inimigo se chama morte. E a morte entra justamente porque a humanidade vira as costas para Deus. Deus, o doador da vida. Se alguém vira as costas para o doador da vida, tem em troca o quê? A morte. Isso não precisa nem fazer conta de matemática. Não é simples. E nós lutamos contra a morte. O irmão Jacques dando um testemunho aqui agora, da vitória que teve, a luta que teve. E a gente percebe todo um envolvimento da sociedade, talvez, ao invés de ajudar, parece que cria mais barreiras e você se sente impotente. Mas quando você conhece Jesus, o Filho do Deus vivo, isso faz toda a diferença. Porque Jesus é aquele que venceu a morte. Ao terceiro dia, depois de ter sido assassinado, ele ressuscitou. E a morte não pôde retê-lo no túmulo. A pedra fria, gelada, não pôde segurar a vida que há no nome de Jesus. E Marcos, ele preocupado com toda essa população que vivia debaixo de um sistema decadente, de um sistema de morte, de aprisionamento, ele apresenta Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Evangelho que traz a vida, que traz a vitória sobre o maior inimigo que nós temos contra nós, que é a morte. Nós queremos viver. Existem tantos programas de saúde, existe aí gente fazendo de tudo para que tenha uma vida longa, uma vida cada vez de melhor qualidade. A gente procura isso é normal, alimentação, academias, tudo a gente procura, tem os runners aqui na igreja, né? Então a gente faz de tudo para ter uma saúde melhor. Mas Jesus Cristo é aquele que nos traz a certeza de uma nova vida. É só Jesus Cristo, é esse Evangelho. E o Evangelho, na verdade, ele não é apenas... Marcos não quis trazer para a gente uma história de quem foi Jesus. Marcos não queria fazer um resumo breve da vida de Jesus. Marcos ele não estava preocupado em fazer apenas
é um relato do que foi a estadia de Jesus Cristo, o Filho de Deus entre nós, o Deus conosco, o Emmanuel. Marcos, ele queria trazer para nós uma mensagem daquele que venceu a morte e trouxe vida. Por isso ele apresenta o seu evangelho de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo profunda, dizendo que aqui está começando o relato do evangelho de quem? De Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Para os evangelistas, Jesus é muito mais do que alguém que esteve entre nós. É alguém que está vivo e está sentado à direita de Deus. Ele superou todas as adversidades que qualquer ser humano passa, todas as dores. O profeta Isaías diz que ele foi um homem de dores. Um homem daquele que as pessoas viravam o rosto, que se envergonhavam de estar perto dele. As pessoas que normalmente iam até Jesus, buscavam Jesus apenas para satisfação imediata das suas necessidades, das suas curas. Muitos Jesus curavam e eles viravam as costas, não queriam mais nem saber. Nós temos o relato dos 10 leprosos, apenas um reconheceu quem era aquele que o havia curado. Os outros 9 voltaram para suas famílias, para os seus afazeres. Mas os evangelhos, ou melhor, o evangelho, os evangelistas narram Jesus Cristo, aquele que ressuscitou da morte, que venceu a morte e deve ser adorado para todo sempre, porque ele é o único digno de louvor. Os evangelhos contam uma só história. E nós aprendemos com Marcos que Jesus Cristo trouxe para nós a alegria de continuar na presença de Deus. E Jesus Cristo, ele é o Cristo. Jesus Cristo, para alguns, é um profeta, foi um profeta, para alguns ele foi um agitador, para alguns ele foi um revolucionário, um líder político, até mesmo para os discípulos, olhavam para Jesus como se fosse aquele que restauraria o reino para Israel, apenas um líder político. Por isso que quando eles veem toda aquela situação, o seu Jesus, o seu líder, o seu mestre, sendo levado pelos soldados do Sinédrio, perderam as esperanças, perderam seu líder político. Para outros, Jesus foi apenas uma personalidade muito importante na história, que marcou a divisão da história. Mas Jesus é muito mais que isso. Jesus é o Cristo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo. Isaías escreve Jesus como servo sofredor. E é a mesma ótica que Marcos escreve esse Evangelho, como aquele que esteve entre nós para servir, mas ao mesmo tempo para trazer a vida. Sofreu o castigo que trouxe paz para nós. Estava sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que trouxe para nós conforto, aquele que trouxe para nós libertação, aquele que trouxe para nós vida nova. Jesus é aquele que, ao mesmo tempo que ele estende as mãos, mas ele também confronta. O Evangelho é confrontador. Ele nos faz reconhecer em que posição estamos e que, de fato, necessitamos de mudança. Para algumas pessoas, o confronto foi tão intenso, porque também intensa era a sua resistência à vontade de Deus. Quantos que Jesus disse, escribas, fariseus, seus hipócritas, porque rejeitavam a palavra de Deus. Por mais que estudavam, rejeitavam obedecer à palavra de Deus. Jesus confrontava, mas ao mesmo tempo também ele dava oportunidade de restauração. Jesus Cristo é aquele que investiu tempo com seus discípulos. Jesus Cristo é aquele que investiu tempo com pessoas e traz para nós esse exemplo, que mesmo na nossa correria do dia a dia, em especial aqui os moradores da grande cidade da América Latina, Jesus investiu tempo com pessoas. E isso faz para nós também um exemplo, uma lição, que devemos aprender a investir tempo com pessoas. Quantas cenas nós vemos de pessoas envolvidas numa roda de amigos, só que está todo mundo com o seu celular, não é mesmo? Cada um ali na sua rede social, do lado conversando alguma coisa ou outra, mas ali conversando com quem não está perto. E quantas vezes a gente deixa de investir tempo em quem está do nosso lado? Talvez pessoas que estão em outros países, nós estamos conversando com elas, mas e quem está aqui? Aquele que você pode abraçar. E Jesus é esse exemplo para nós. Exemplo de alguém que gastava, que investia tempo com pessoas, que amava estar com gente. E este exemplo traz para nós nesse evangelho libertador, que nos ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o mais importante,
que se preocupou com pessoas que nem importância tinham. Quantos pobres Jesus atendeu? Quantos necessitados? Gente, as enfermidades, eu não sei você, eu particularmente, eu não gosto de hospital, né? Eu não gosto de hospital, o hospital é muito ruim, traz para a gente aquela visão de impotência, que a gente está diante de uma situação que talvez não tenha nem como resolver. Mas as enfermidades também traz mau cheiro. Tem algumas enfermidades que nem o médico consegue tratar direito por causa da intensidade do cheiro que traz no corpo humano. E nessa época de Jesus, que não tinha tanta asepsia assim, você imagina aquelas pessoas com lepra, com aquela apodrecendo a pele, e aquele olhar penetrante de Jesus, e o toque, ultrapassando essas barreiras de resistência, mas trazendo aquelas pessoas libertação. Esse evangelho é o evangelho que nós pregamos. Esse Jesus é o Jesus que pregamos, um Jesus que se importa, um Jesus que ama, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que o nordestino e o paulistano têm necessidade, um Jesus que está ali atento a cada detalhe da sua vida. E nós precisamos conhecer cada vez mais quem é esse Jesus, um Jesus que também capacitou pessoas. Jesus transformou aquele grupo de homens nos homens mais importantes da história do cristianismo. Alguns psicólogos fizeram algumas avaliações da característica e personalidade de cada um dos discípulos de Jesus, com base nas informações que eles têm, e disseram que só tinha um que tinha condições de levar adiante o projeto da igreja de Jesus. E esse um era Judas. Os outros eram todos incapazes. E o mestre dos mestres transforma aqueles diamantes brutos em pedras preciosas. Jesus se importava com pessoas, Jesus transformava pessoas, Jesus olhava para as pessoas. Não olhava para a aparência, ele enxergava além do que está na sua frente, além daquela roupa bonita, além daquela roupa feia, não importa, Jesus olhava para as pessoas. E é esse Jesus que precisamos sempre olhar para ele e lembrar daquilo que também fomos chamados, aquele que é Jesus, o Filho do Deus vivo. E eu quero caminhar já para o final, dizendo que Jesus Cristo, por ser o Filho do Deus vivo, ele é superior a qualquer outro nome que exista na face da terra. Jesus é superior, Jesus é supremo, Jesus é Deus. E essa afirmação de Marcos, ela é tão poderosa, porque Jesus não é apenas mais um, Jesus não é apenas uma alternativa, Jesus não é apenas mais uma possibilidade, mais uma hipótese, Jesus é. E ele mesmo diz sobre si que ele é. Quando alguém está indagando sobre Jesus, e ele diz diante de todos aqueles religiosos, antes de Abraão existir, eu sou. E quando ele declara que antes de Abraão existir, eu sou, aqueles homens com tanta inveja de Jesus, apanham em pedras para apedrejá-lo, porque ele está blasfemando. Quem narra isso é o evangelista João. João 8:58. Eles apanham em pedras. Como que ele pode se igualar a Deus, sendo ele um homem? Jesus é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o príncipe da paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. E é nessa hora que a gente precisa sempre lembrar. Adoramos a Jesus, mas precisamos lembrar no dia a dia quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo e para ele não há impossível. Não sei qual é a sua situação, não sei o que você passa, não sei se você está alegre, se você está feliz, se você está jubiloso, se você está triste, preocupado, ansioso. Não importa a situação, porque Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, ele vive e está reinando sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é digno de adoração, de devoção, ele é digno, merecedor do nosso tempo, das nossas devocionais, do nosso tempo a sós com Deus, do nosso tempo de meditação, de conhecimento, de mergulhar na graça de Jesus, porque ele é Deus. Simples, porque ele é Deus, ele é o Filho do Deus vivo, e Jesus, ele é a resposta definitiva
para todo e qualquer ser humano sem Deus. Jesus é a resposta definitiva para uma sociedade decadente. Jesus é a resposta definitiva para uma sociedade que não tem mais esperança nos seus líderes. Jesus é a resposta definitiva para aqueles que estão enfermos, para aqueles que talvez estejam nos últimos dias, nos seus últimos momentos. Em maio, recentemente, há 2 meses, a minha avó, ela faleceu. E eu tive um presente de Deus de vir vê-la na sua última semana. Mas no seu último momento de lucidez, ela disse: Jesus me leva. Jesus é aquele que, mesmo na hora da morte, traz paz. E nos traz uma alegria que não tem tamanho. Mesmo que você veja, não tem mais jeito, Jesus, por favor me leva, porque eu sei que nos teus braços eu tenho alívio, eu tenho descanso. Eu sei que Jesus Cristo é a certeza de uma nova vida, de uma sociedade que para tudo está perdida. Mas Jesus Cristo é o nosso Deus. Para aqueles que estão separados de Deus, a minha mensagem é: se volte para Jesus. Para aqueles que talvez estão andando um pouquinho distantes, se volte para Jesus. Se volte para Cristo. Caminhe junto com Ele, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, apenas Jesus Cristo. Alguém uma vez falou assim: mas vocês crentes só falam de Jesus, não falam de Maria, não falam de mais nada, porque a Bíblia só fala de Jesus. Jesus é o centro da história. Jesus é Deus. E Jesus é Deus para todo sempre. Eu quero orar com você neste momento. Peço que você feche os seus olhos e que você lembre sempre que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E esse Evangelho de Marcos começa com essa boa notícia. Não importa o que aconteça, não importa se os montes se movam, não importa os tsunamis, não importam mais nada, porque Jesus é Deus, e Ele é Deus, Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, em Ti está a nossa esperança. Em Ti, ó Deus, nós encontramos alívio. Em Ti nós encontramos paz, porque foi o Senhor quem diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não serão as riquezas, não serão os títulos, não serão os bens, não serão os médicos, não será a televisão, não será a fama. Eu darei a paz. E é uma paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, obrigado porque em Ti nós podemos descansar, porque Tu és a nossa rocha firme e inabalável. Senhor Jesus, obrigado porque em Ti nós podemos nos refugiar, porque Tu és o porto seguro. Senhor Jesus, muito obrigado porque em Ti nós podemos confiar a educação e o futuro dos nossos filhos, porque o Senhor é o nosso mestre e nos ensina a cuidar deles. Porque em Ti nós podemos encontrar refúgio. Obrigado, Senhor Jesus, porque numa cidade de violência crescente nós podemos desfrutar da Sua proteção. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo na noite mais escura e mais fria, a Sua luz nos traz segurança e conforto. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua palavra viva. Obrigado pelo exemplo de Marcos, de um covarde sendo transformado num homem de vigor, num homem de fibra, num homem que pregou o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, obrigado porque em Ti nós podemos sempre descansar, porque o Senhor nos colocou no Seu descanso, no sábado do Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos pregar aos nossos amigos, familiares e em todo o mundo que Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Amém. Obrigado.